Bom dia, pessoal. Eu estou iniciando um novo quadro aqui no meu canal que vai se chamar Cristianismo sem Religião. Qual que é o objetivo disso? Bom, como vocês sabem, eu venho publicando já há um certo tempo conteúdos relacionados à filosofia e psicologia, né, que é a minha formação. Na minha vida pessoal, eu me defino como um cristão, né? Apesar de já ter lido os livros sagrados de diversas religiões, de ter até mesmo frequentado outras religiões, tendo contato com outras religiões, filosofias, doutrinas, sociedades diferentes que tratam desse tema da religiosidade. Para quem não está familiarizado, né, religião vem do verbo, né, acho que é latim, se eu não me engano, religare, significa religar, né, ou seja, se conectar novamente com Deus, ou a divindade da maneira que você o concebe, né, o nome que você queira dar. Bom, já faz um bom tempo já que eu me defino como cristão e frequentei igrejas evangélicas de diversas denominações, assim como frequentei a Igreja Católica. Mas o intuito do quadro não é ficar falando sobre como a religião evangélica X, Y, Z vê o cristianismo, ou como o catolicismo vê o cristianismo, né? Qual é a interpretação, se você, por exemplo, pegar a Bíblia, João, capítulo 13, como é que, por exemplo, os evangélicos de determinada denominação vê, ou os católicos veem, né? Porque a gente percebe que cada denominação, cada agremiação, eles às vezes têm interpretações diferentes para o mesmo capítulo da Bíblia, por exemplo. Então, o intuito, é lógico que todas as pessoas estão convidadas a assistir, mas não é comentar a Bíblia para religiosos de agremiação, como eu disse, X, Y, Z, não importa se você é da congregação, da aliança, da universal, se você é católico carismático, é, que tem preferência pela missa tridentina, qualquer coisa desse tipo. O meu público-alvo que eu espero alcançar são pessoas que realmente não têm religião alguma, que por, sei lá, diversos motivos não frequentam alguma religião, mas se consideram cristãos, veem com simpatia a filosofia, porque é uma filosofia, né? A filosofia cristã, né? Eu não sou um expert no assunto, mas eu vejo ao meu redor que eu estudei um pouco mais do que as pessoas à minha volta. Então eu vou trazer as coisas de acordo com o meu conhecimento. Então pode ser que eu leia um trecho aqui da Bíblia e coloque, olha, de acordo com a agremiação tal, né, com a religião tal, eles veem dessa maneira essa passagem. Outras pessoas veem dessa maneira essa passagem aqui. Eu entendo dessa forma, eu posso colocar, né? E também eu quero relacionar, né, ver se, por exemplo, a psicologia, que seria mais o ramo da ciência, né, ela tem alguma similaridade com o que ela prega, né, com o que ela fala, com algum conceito da psicologia, por exemplo, se a Bíblia está de acordo com algum desses conceitos, ou se ela está de acordo com algum filósofo que eu tenho estudado e que a Bíblia está falando a mesma coisa. Com isso, eu não quero fundar uma religião nova, eu não quero ser visto como pastor, não quero ser visto como nenhum tipo de líder ou liderança. Eu só realmente quero discutir, conversar, falar sobre as minhas percepções acerca disso
E se eu puder trazer mais pessoas para o cristianismo, e depois talvez até isso sirva como porta de acesso para que as pessoas procurem religiões aí que lhes satisfaçam a fé, né? Tudo bem, para mim seria um ganho, né? Seria positivo para mim, né? Tanto faz se elas escolherem ir para um ramo evangélico ou católico, né? O meu intuito realmente atingir essas pessoas, como eu falei, que não vão em religião alguma, mas se simpatizam com o cristianismo. E eu conheço milhares de pessoas assim, diversas pessoas assim, né? De novo falando, deixando claro, eu não sou o senhor da verdade. O que eu disser aqui pode ser que vocês discordem, que vocês concordem. Vão ser opiniões, tá? A parte do que eu falar aqui da Bíblia vão ser opiniões. Se eu estiver falando sobre alguma coisa realmente da minha formação, psicologia, aí realmente, né? Não posso dar minha opinião, eu tenho que dar a opinião, eu tenho que dar o conceito ali da psicologia, né? Agora, questões interpretativas da Bíblia são opiniões, né? E aí, se você concorda, então eu peço que vocês curtam, comentem, compartilhem, se vocês estiverem vendo em alguma rede social, que não seja Spotify, né? Apesar que eu também vou colocar no Spotify, no meu podcast. Qual que vai ser a frequência disso, né? Ah, não, e outra coisa antes de falar sobre isso. Então, se você concorda, eu gostaria que vocês fizessem tudo isso para chegar no maior número de pessoas, né? Eu ver que está sendo relevante, que as pessoas estão gostando. É importante esse feedback. Como eu estou começando aqui nas redes sociais, nos meus canais, eu vejo que tem muita gente passando e muita gente me assistindo, tá? Então, assim, só que vocês vão ver que existem poucas curtidas e comentários. Então, eu não sou maluco de estar fazendo isso daqui para ninguém estar falando. Para ninguém estar ouvindo, aliás, né? Eu tô falando, né? Não é não tô sendo maluco de fazer isso e ninguém tá ouvindo. Se eu continuo fazendo isso é porque eu vejo que muitas pessoas estão ouvindo, né? As redes sociais, né? As plataformas e tudo mais se assemelham a uma praça pública. Eu não estou pregando ao vento. Eu vejo que, por exemplo, como se eu estivesse numa praça, né? Como se fazia antigamente, falando, né? Expondo as minhas ideias e vejo que as pessoas estão parando para ouvir. Só que, então por isso que eu continuo, né? Só que eu não tenho esse feedback de depois do público chegar para mim e falar, opa, estamos gostando, continua, parabéns, né? Porque as pessoas, elas não, aí realmente, né, que é a única parte que vocês não têm visualização, né? Eu consigo ver porque todas essas ferramentas nos dão métricas, né? De qual é a faixa etária que está me assistindo, da onde que está me assistindo, quantas pessoas assistiram, né? Mas eu não, mas aí vocês, né? Então não tem acesso de quantas visualizações, mas não vem a parte visível para os outros, que seria a curtida, o comentário, e não estão fazendo isso. Então, como eu disse, eu não sei se o público tá vendo, tá concordando, tá? Por isso que eu peço comentários, curtidas, compartilhamentos. Tá certo? Porque para eu ter uma medida, né? Se eu devo continuar ou não. Pode ser que eu esteja tendo várias visualizações aí de pessoas que estão discordando de tudo, né? Por isso que eu não der a curtida, talvez. Não sei, isso é possível, né? Bom, se você, porventura, ouviu alguma coisa que eu falei e não concordou, aí eu peço que você tenha bom senso, né? É um pedido mesmo, não tenho nenhuma ilusão aqui, e se começarem a fazer o contrário disso, eu não vou ficar bravo, né? Faz parte do jogo, né? Mas aí não gostou, eu espero que você guarde o comentário negativo com você, até mesmo para que você não crie problemas para si mesmo, no sentido de que para que ficar discutindo na internet, né? Às vezes você não está gostando de uma coisa, outra pessoa está gostando, e quando a gente fala sobre esse tema, né, de religião, de cristianismo, é impressionante. Você vê, não é briga entre ateu e cristão, é briga entre cristãos mesmo, né? O católico brigando, puxando briga com o protestante, com o evangélico e vice-versa, né? Para que fazer uma coisa dessas, né? Então eu peço que vocês tenham parcimônia e bom senso, né, em relação a isso, e talvez se algo desagradou, guarde para você o comentário, né?
Mas enfim, todos, de qualquer maneira, todos são bem-vindos em comentar. E se você estiver assistindo pelo podcast, né, pelo Spotify, não tem como você fazer um comentário, mas você sempre pode me escrever, me procurar nas redes sociais e me escrever, dizendo o que você está achando. Bom, aí eu ia falar sobre a frequência, né? Eu gostaria de fazer esse quadro toda manhã. Eu gostaria de inverter o que eu estou fazendo, porque geralmente eu posto meu conteúdo de psicologia e filosofia na parte da manhã. Só que eu sei, eu faço porque é conveniente para mim esse horário, tá? Mas eu sei que se eu começar a postar as minhas coisas de psicologia, porque eu já fiz o teste, na parte da noite, eu tenho mais visualizações. É, E eu sei que se eu colocar conteúdos mais voltados para o cristianismo na parte da manhã, aí eu teria mais visualizações, alcançaria mais pessoas. Então a minha ideia inicial era de realmente pegar e colocar o conteúdo cristão na parte da manhã e o conteúdo da psicologia que eu já venho fazendo na parte da noite. Mas eu não sei se eu vou conseguir fazer isso todos os dias, né? As pessoas me veem nas redes sociais e acreditam que eu fico o dia inteiro fazendo isso. Não, eu tenho milhares de coisas para fazer mas também fico de olho na rede, né? Só que não dá para ter uma participação tão ativa assim. Quando eu estou gravando um podcast, né, um áudio, e eu também coloco no YouTube, não é que eu gravei e já subo o vídeo, já subo o áudio pronto. Não, tem a parte da edição, tem a parte de você pegar e colocar a capa para o vídeo do YouTube, aí você vai espalhar pelas redes sociais, então dá muito trabalho. Tem áudio que eu faço de 40 a 1 hora, e daí depois você demora também de 30 a 40 minutos para subir tudo para as redes sociais, então dá muito trabalho. Então, assim, mas eu vou fazer o máximo para tentar colocar esse conteúdo todos os dias e nunca deixando de lado o conteúdo da psicologia, da filosofia, que é a minha formação. Então, a prioridade é essa. Se não tiver conteúdo voltado para o cristianismo, vai ter o conteúdo na parte da manhã de psicologia e filosofia. Bom, e mais ou menos o esquema vai ser o seguinte: todas as manhãs, não vai ter essa explicação toda todo dia, é óbvio, né? Esse é o primeiro episódio do quadro. Mas o que eu vou fazer vai ser o seguinte: eu vou abrir a Bíblia em alguma página aleatória, né? E vou ler para vocês e vou tecer os meus comentários de acordo com os meus conhecimentos das religiões, do meu entendimento dessa passagem. E depois eu também vou fazer uma espécie de oração no final, tá? Vou tentar explicar tudo da melhor maneira possível, de uma maneira mais clara, mais simples possível, para que, como eu disse, até mesmo atrair, né, pessoas que não têm contato com o cristianismo, mas já ouviu uma ideia ou outra e tem simpatia pelo assunto, né? E esse é o objetivo principal mesmo, né? E eu vou fazer isso hoje. Hoje eu abri aqui numa passagem aqui aleatória da Bíblia, caiu João, livro de João, capítulo 13. Eu vou dar prioridade também. Eu sei que cada pessoa tem uma tradução diferente da Bíblia, né? Existem aquela Bíblia King James, existem, enfim, diversas traduções e versões, e eu vou priorizar a Bíblia que tem a linguagem moderna, né? Como eles chamam. Então eu vou procurar sempre ler a partir dela, tá? Então eu vou prosseguir com a leitura e depois eu vou parando, vou comentando e a gente faz a oração no final e encerra. Bom, vamos lá. João capítulo 13. Faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder
e sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e a amarrou na cintura. Em seguida, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Eu vou dar uma paradinha aqui e vou tecer alguns comentários aí, tá? Do que, de acordo com o que eu conheço, de acordo com o que eu sei. Bom, essa passagem aqui de que o diabo havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, né, a ideia de ter Jesus, é uma questão que um ramo, eu não sei se isso poderia até ser colocado como se fosse uma filosofia, né? Tem gente que chama de filosofia, chama de seita, mas, enfim, a gnose, né? Guardem esse nome, a gnose, ela tem uma versão completamente diferente sobre o assunto. E outras filosofias espiritualistas têm uma versão completamente diferente sobre o assunto. Tem gente que encara a gnose como uma espécie de paganismo, né? Mais sofisticado, e uma heresia e até uma doutrina do diabo. Bom, eu não defendo a gnose, tá? Eu sou contra ela. E o pior de tudo é que quando você lê sobre determinados assuntos, algumas coisas até acabam não saindo da sua cabeça, né? Ficam ali num fundinho de inconsciente seu. Então a gente tem que tomar muito cuidado para que esse fundinho de ideia que sobrou, esse resíduo, não interfira na sua fé cristã, né? Ah, Frederico, mas por que é que você está falando isso então? Eu estou falando isso então porque, para quem estudou o assunto, sabe que as ideias da gnose, elas são passadas de forma subliminar, às vezes, em novelas, em filmes, na arte, na música, na literatura. Então eu não acredito em nada que fica coberto, fica envolto em mistério. Na própria Bíblia diz em diversas passagens que o que está escondido uma hora vai ser trazido à luz, né? Então eu acho que quanto mais pessoas souberem das coisas que a gnose fala, melhor, no sentido de que você tem contato com a ideia e fala, olha só que isso daqui é gnose, viu? Isso daqui é que um determinado grupo acredita. Do que você, por exemplo, entrar num grupo cristão e as pessoas começam a colocar coisas da gnose ali e não fala que é gnose, fala que é o cristianismo mesmo. Então você vai assimilando aquilo de uma maneira que você está sendo enganado, tá? Então é por isso que eu vou trazer essas ideias aqui, mas como eu falei, sabe aqueles avisos lá quando você vai assistir uma resenha de um filme? Contém spoiler, cuidado, contém spoiler. Então cuidado que isso daqui pode ser uma ideia da gnose. Então é o seguinte, alguns grupos, e o Raul Seixas, aquele cantor, né? Ele também acreditava nisso, acreditava que todos os discípulos que Jesus escolheu eram muito espiritualizados. Eles eram grandes mestres, quase todos ali, sabe? Eles todos ali eram bem conscientes da missão de Jesus, o que a própria Bíblia desmente isso, né? Então eles eram muito conscientes da posição, o papel que eles vinham a desempenhar. E na verdade ali eles estavam todos ali interpretando arquétipos da humanidade. Eu acredito que todos os discípulos escolhidos interpretavam realmente arquétipos da humanidade, como psicanálise fala sobre isso também, né, bastante sobre essa questão de arquétipos. Só que eu não acredito que eles estavam interpretando o papel dos arquétipos. Eu acredito que eles realmente eram os arquétipos, né? E, por exemplo, Pedro era uma pessoa muito emocional, né? Com uma proatividade muito grande. Aí você tem, por exemplo, o discípulo João, o apóstolo João, que ele era uma pessoa muito amorosa, então ele representa esse arquétipo do amor, né? Só que a gnose, ela acredita, por exemplo, que
talvez Pedro não fosse tão realmente proativo e emocional, e ele simplesmente estava interpretando esse papel da pessoa proativa e emocional. João estava interpretando o papel do apóstolo amoroso. E Judas, por fim, estava interpretando o papel dessa pessoa que iria trair Jesus, né? Eu acredito realmente que a gnose pode ser algo demoníaco mesmo, porque, como dizem, né, algumas outras religiões ou filosofias dizem que quando o diabo atua, ele atua de uma maneira que para o dia, né, que faz uma paródia do que é verdadeiro. Então, tudo que, na verdade, um mentiroso fala para você, não é que ele vai falar uma mentira completa, mas ele vai misturar elementos da verdade com a mentira. Então, tem uma pitadinha de mentira, uma pitadinha de verdade, né? Para justamente ficar mais crível, né? Mais palatável, mais verossímil, né? Então, na verdade, como eles acreditam muito, né? Eles pregam essa questão da vibração, do pensamento que viaja, que você pode contaminar o ambiente com a sua vibração, tanto faz se positiva ou negativa, e você também pode receber isso. Então eles acreditam, na verdade, que Judas não era o pior apóstolo, mas ao contrário, ele era o melhor apóstolo, o mais evoluído, o mais espiritualizado, né, o mais consciente de tudo que Jesus estava fazendo, né? E que de fato ele era, ao contrário, né, de João, ele era o apóstolo favorito, o apóstolo que mais compreendia tudo que Jesus fazia, quase como um igual, né? Olha só o perigo disso. Então, que Judas, ele seria o único capaz de desempenhar esse papel do traidor. Porque tinha que ter o traidor, né? Tinha que ter esse teatro todo, né? Então, por que que teria que ser esse o apóstolo mais importante a desempenhar o papel do traidor? Porque ele sabia que ao longo dos séculos e séculos e séculos as pessoas pensariam nele de uma maneira negativa, julgariam pensamentos, vibrações ruins nele, né? Como fazem até hoje, como tinha a tradição de malhar o Judas, né? Então, por isso ele foi escolhido para desempenhar esse papel falso de teatro. Bom, como eu falei, isso aí é a visão da gnose, então se vocês virem alguém falando mais ou menos algo parecido com isso, saibam que isso é gnose. Isso não é o que o cristianismo prega em nenhum ramo das religiões evangélicas e em nenhum ramo da católica. Mas também não tirando o fato que há infiltrações também, né? Então, por isso que eu digo, saibam que é gnose, isso é gnose. Bom, aí a gente parou nessa parte que então ele se levantou, tirou sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou: Vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: Agora você não entende o que estou fazendo, porém mais tarde vai entender. O Senhor nunca lavará os meus pés, disse Pedro. Se eu não lavar, você não será mais meu discípulo, respondeu Jesus. Então, Senhor, não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos e a minha cabeça, pediu Simão Pedro. Só eu vou também de novo parar aqui para dizer o seguinte: prestem bem atenção. Jesus, ele é o Filho unigênito do Pai. Ele é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. E essa pessoa tão importante, tão gloriosa, tão maravilhosa, se ajoelhou e foi lavar os pés de um mero pescador ali na hora que ele era, né? Já estava ali com o status de apóstolo, mas um pescador ali, uma pessoa que, entre aspas, seria como eu e você, né? Por isso, Pedro, como ele era natural de temperamento, já logo diz, não, de jeito maneira você vai lavar os meus pés, né? Vocês percebam que ele tinha essa personalidade bem exagerada. Não, de jeito nenhum. E depois, quando Jesus
explica o porquê, né? Então você me lava inteiro, né? É bem típico, uma resposta bem típica de Pedro, né? É, enfim, Jesus então aqui está dando um exemplo máximo do que é humildade, do que é humildade. E, bom, na Bíblia está recheado de passagens que diz que se você quiser herdar o reino dos céus, você tem que seguir o modelo, o exemplo de Jesus, né? Aí também entra diversas discussões teológicas mesmo entre os ramos do cristianismo, né? Dizendo que, e isso até beira um pouco a heresia, né? Dizendo que não tem como ninguém chegar perto de Jesus, nem tente imitá-lo. Poxa, mas tem diversas passagens que está dizendo que você tem que seguir o modelo de Jesus, né? Então se decida aí se você é cristão ou não, né? Se você segue a Bíblia mesmo ou não. E aí tem gente que fica tentando amenizar, né? Não, mas que ele está falando em sentido figurado e coisas do tipo. E outra coisa vocês vejam o exemplo da humildade, né, que Jesus deu, sendo quem ele era, quem ele é, né? E como eu falei, né, no começo, a gente tem que tomar cuidado ali, porque tem muita briga de cristão contra cristão, cristão apontando o defeito dos outros, né, numa arrogância, numa empáfia, né? Essa pessoa se diz seguidora de Jesus. Meu Deus, o que é isso? O que é isso? Agora está muito na moda, muito em voga aí, está se levantando uma geração muito grande, grande em termos até de quantidade que eu estou dizendo, de pastores, de líderes religiosos, adeptos do que é chamado de teologia da prosperidade, né? Então o cara lá, ele está humilhando todo mundo em nome de Jesus, ele está falando que ele está comprando carros, mansões, ostentando, em tudo em nome de Deus, né? Em nome de Jesus. Essa pessoa tão humilde que entrou, né, numa cidade montado num burrinho, né? Ele poderia ter entrado na cidade montado num cavalo alazão, né? Mas ele entrou num burrinho. É a mesma coisa que ele pudesse entrar numa cidade num Porsche Carreira, mas ele pegou e quis entrar num Fiat 147. São essas pessoas que estão dizendo que são representantes de Jesus, né? Quase como novos messias. E, por incrível que pareça, estão amealhando muitos seguidores, né? E concordo com eles. Depois eu posso falar mais pra frente sobre isso, né? O dinheiro é algo utilitarista, né? Que é algo que você não deve desprezar, concordo, mas que também você não deve amar mais do que tudo, mais do que o próprio Deus, né? Como diz, o dinheiro é algo utilitarista, é a mesma coisa que eu pegar aqui a minha caneta e falar eu amo ou odeio essa caneta. Não tem sentido, ninguém ama ou odeia uma caneta. Uma caneta é uma caneta. Então, a mesma coisa em relação ao dinheiro, né? E, como eu disse, essas pessoas que ostentam aí, né, esses falsos pregadores aí, que a própria Bíblia alerta sobre eles, né? Eu vi o cara falando, olha, eu queria comprar uma Ferrari e eu pensei, não, é muito caro, mas eu tinha dinheiro para comprar uma Ferrari. Então eu pensei para mim, eu disse para mim mesmo, eu não vou comprar uma Ferrari, eu vou comprar duas. Aí uma outra pessoa interpelou, um seguidor dele interpelou, né? Não vou falar o nome desse cara, né? E ele falou, por que você fica ostentando seu jatinho? Ah, você está incomodado, então eu vou comprar dois jatinhos. Então, assim, vocês percebam que isso não entra em concordância com as atitudes que Jesus Cristo não só falava, mas exemplificava, né? Como realmente ele se comportava e agia, né? Bom, então, onde a gente parou? O Senhor nunca lavará os meus pés, disse Pedro. Se eu não lavar, você não será mais meu discípulo, respondeu Jesus. Então, Senhor, não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos e a minha cabeça, pediu Simão Pedro. Aí Jesus disse: Quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos, isto é, todos menos um. Jesus sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse todos menos um.
Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou: Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e têm razão, pois eu sou o mesmo. Se eu, o senhor e o mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Olha, foi o que eu tinha explicado, tá? Se vocês me chamam de mestre e de senhor, com razão, né? E eu fiz isso ainda de lavar o pé de vocês, então eu quero que também vocês lavem os pés uns dos outros. Ou seja, nada mais do que eu quero que vocês sejam humildes uns com os outros. Como eu falei, às vezes cristãos brigam mais com outros cristãos do que qualquer outra coisa, né? Não são benevolentes, não são bondosos, não são compreensivos com outros cristãos, né? E eu acredito que ele não estava falando só sobre cristãos, tá? Eu acredito que Jesus estava falando realmente sobre a humanidade. Ou seja, sempre sirvam uns aos outros, sempre sejam bondosos e humildes uns com os outros, tá? E eu também chamo a atenção nisso porque algumas religiões evangélicas pregam que você só tem que tratar com respeito, educação e ter contato com pessoas da religião deles, tá? Não importa nem que é um outro evangélico, mas de outra denominação já não serve. Católico, então, né? Então, pelo que eu entendi e compreendo aqui, é completamente discordante do cristianismo mesmo. É interessante notar que quase todas as religiões evangélicas eles seguem aquele princípio, né, que é dito em latim sola escritura, ou seja, só o que está escrito na Bíblia vale. Mas assim, se você ler a Bíblia aqui, ó, tá bem claro, né? Aí eu também dou um puxão de orelha nos ateus, porque eles falam que na Bíblia só tem porcaria, só tem mau exemplo, né? Vocês estão vendo nessas passagens todas que eu estou lendo aqui algum exemplo de orgulho, soberba, ignorância, maus conselhos, né? Ou seja, ignorantes que não sabem o que falam. Dou um puxão de orelha nesses evangélicos que fazem distinção entre pessoas. E eu também dou um puxão de orelha em pessoas que dizem que você não precisa estudar, que quanto mais ignorante você for, melhor. O importante é você, que é uma discussão teológica também, não um debate teológico. O importante é só você ter fé ou só ter sentimentos. É importante você ter fé, sentimentos e também ser inteligente, cultivar o seu intelecto, tá? Justamente para que você consiga ler aqui a Bíblia e compreender o texto, tá? Ah, mas você está compreendendo com a mente do mundo. Olha, Deus não colocou a gente no mundo à toa, tá, pessoal? Para você desprezar 100% tudo, todo mundo, todas as pessoas, tudo que tem no mundo, tá? Ele se sacrificou pelo mundo, né? Pelas pessoas, pela humanidade inteira, né? Então use as coisas do mundo para Deus, para algo superior, tá? Não coloque as coisas do mundo acima. É isso que a Bíblia se baseia, tá? E não que você deva ser um burro ignorante e aí você vai ficar dependendo de interpretação de pastor, tá? Não tô falando mal dos pastores. Você pode depender se você confia mesmo no pastor da tua igreja, no padre da tua igreja, mas, pô, se fosse assim, a Bíblia então seria só vendida para sacerdotes, tá? Só para pastores e padres, mas não é assim. É algo bem acessível para que todo mundo leia, para que todo mundo possa tirar sua própria interpretação. Então parem de ficar dependendo dos outros, tá? Não sejam analfabetos funcionais, que o nosso país, né, o Brasil, ele é recordista em analfabetos funcionais. O analfabetismo funcional, o analfabeto funcional é aquela pessoa que consegue ler um texto, mas não consegue compreender o que acabou de ler, tá? O nosso país é recordista. Então você precisa se autoeducar para que você leia e compreenda e não dependa do outro. Enfim, eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O empregado não é mais importante do que o patrão, e o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou.
já que vocês conhecem esta verdade, serão felizes se a praticarem. Ou seja, não fiquem se achando soberbos e maravilhosos aí, né, que vocês são dignos e os outros são indignos. Justamente aquilo que eu estava falando, que pessoas que religiosos, alguns fazem acepção entre as pessoas, tá? Não, essa daí é do mundo, não me misturo. Ele está dizendo exatamente isso, ó, não fiquem com essa atitude arrogante, tá? Se eu que sou o Senhor fiz isso, por que que vocês não vão fazer? Se eu fui capaz de fazer isso, então vocês têm a obrigação de fazerem isso, tá? Não estou falando de vocês todos, eu conheço aqueles que escolhi, pois tem de se cumprir o que as Escrituras Sagradas dizem. Aquele que toma refeições comigo se virou contra mim. Digo isso a vocês agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou quem sou. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem receber aquele que eu enviar estará também me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Bom, essa passagem aqui, quem receber aquele que eu enviar estará também me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ele estava falando exatamente para os apóstolos, tá? Para os sacerdotes, para quem prega, para pastores, para padres. Enfim, todos que se dispõem a falar em nome de Deus, no nome de Deus, né, a levar a mensagem cristã, né? Então ele está dando um recado aí para essas pessoas que, olha, se você receber bem aquele que desvia em meu nome, né? É lógico que depois a própria Bíblia vai falar que você tem que ter discernimento, né? Se a pessoa é realmente quem ela está dizendo que ela é, né? Mas você tem que receber bem, porque é a mesma coisa que se você estivesse recebendo Jesus. E foi essa a missão que ele deu aos apóstolos, né? Depois de dizer isso, Jesus ficou muito aflito e declarou abertamente aos discípulos: Eu afirmo a vocês que isto é verdade, um de vocês vai me trair. Eu só queria falar um pouco do trecho anterior, tá? Que é do versículo 20, porque também tem isso, tá? Tem muitas religiões evangélicas que dizem que não dão muita importância aos apóstolos, nem chama de apóstolo, dão mais importância ao que está escrito na Bíblia. Jesus disse que é importante realmente, é o que é mais importante, mas não a ponto de desprezar o que os apóstolos dizem, porque ele mesmo disse isso, né? Quem recebe aquele que eu enviar está me recebendo, quem me recebe, recebe aquele que me enviou, né? Então, assim, eles dizem que não se importa com os apóstolos, nos chamam de apóstolos, mas lê o que os apóstolos escreveram, né? Sendo que Jesus deu a missão a esses apóstolos de fazerem o que eles fizeram, escrever o que eles escreveram. Então é uma espécie de esquizofrenia de ideias, né? Assim, não tem muita coerência. Então eles olharam uns para os outros sem saber de quem ele estava falando. Ao lado de Jesus estava sentado um deles, a quem Jesus amava. Simão Pedro fez um sinal para ele e disse: pergunte de quem o mestre está falando. Então aquele discípulo chegou mais perto de Jesus e perguntou: Senhor, quem é ele? Bom, a gente sabe que esse discípulo que eles estão falando é o João, né? Senhor, quem é ele? É aquele a quem vou dar um pedaço de pão passado no molho. Respondeu Jesus. Em seguida pegou um pedaço de pão, passou no molho e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E assim que Judas recebeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: O que você vai fazer, faça logo. Essa parte aí também tem uma certa polêmica envolvendo ela, porque alguns afirmam que então não foi Judas que fez tudo o que fez, foi o diabo que entrou nele e fez tudo o que fez. E outros dizem que na verdade Judas recebeu a influência direta de Satanás, e por isso fez o que fez. O que eu acredito é que Judas entrou em sintonia com o que Satanás queria que ele fizesse, justamente porque ele se predispôs àquilo. Porque ele tinha essa personalidade dúbia, essa moral dúbia. Justamente porque ele não entendia completamente o que Jesus estava fazendo, ao contrário do que a gnose prega, né? O diabo não tem o poder de, por exemplo, pegar uma pessoa boa e obrigar ela a agir de uma maneira ruim, pela questão do livre-arbítrio, né? Você pode seguir ou você pode estar sob a influência do diabo ou de Deus, né? Basta você querer
estar aberto a estar à influência de quem, né? Estar à mercê de quem. Então, para mim, é essa a interpretação que eu dou, tá? Quando diz que Satanás entrou nele, na verdade, pelos seus pensamentos corrompidos, né? Ele abriu essa brecha, então ele passou a agir de acordo com o que Satanás queria. Bom, continuando, nenhum dos que estavam à mesa entendeu porque Jesus disse isso. Como era Judas que tomava conta da bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha mandado que ele comprasse alguma coisa para a festa ou desse alguma ajuda aos pobres. Bom, então ninguém sabia do que estava acontecendo, os outros à mesa ali, dava para perceber que era uma mesa grande, né? Que Pedro, com a personalidade que ele tinha, com certeza perguntaria ele mesmo, mas ele perguntou, acho que para quem estava mais próximo, que era João. João perguntou para Jesus, Jesus respondeu, os dois meio que sabiam o que estava acontecendo ali, e os outros que estavam à mesa não, né? Bom, quando Judas saiu, Jesus disse, agora a natureza divina do Filho do Homem é revelada, e por meio dele é revelada também a natureza gloriosa de Deus. Então ele está dizendo aqui, olha, agora, se alguém aqui tinha dúvida, como a gente depois percebe mais à frente que Tomé tinha dúvida, né? Aí vocês não vão ter mais dúvida nenhuma, porque vai acontecer aqui um milagre tão grande que vocês vão perceber que a minha natureza é divina mesmo, e que eu sou realmente filho de Deus, né? É isso que ele quis dizer. Bom, continuando. E se por meio dele a natureza gloriosa de Deus foi revelada, então Deus revelará em si mesmo a natureza divina do Filho do Homem, e Deus fará isso agora mesmo. Meus filhos, não vou ficar com vocês por muito tempo. Vocês vão me procurar, mas eu digo agora o que já disse aos líderes judeus. Vocês não podem ir para onde eu vou. Eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Olha que importância. Ele deu o exemplo da humildade entre a humanidade, tá? Não é entre o seu grupinho da igreja, é entre a humanidade. E depois ele fala sobre o amor que você tem pela humanidade, você tem que ter. Que é assim que você se distingue se você é realmente um cristão, ou seja, que segue a Jesus Cristo. É pelo tanto que você ama a humanidade das outras pessoas. Infelizmente, nessa geração, a gente tem que até explicar o que é amor, né? Que amor é que você tolere as pessoas, que você perdoe as pessoas, né? Depois, mais para frente, na Bíblia, na verdade, na Bíblia está até em capítulos anteriores, né? Mas em Coríntios, o apóstolo Paulo, ele fala o que é amor, né? Porque você tem que explicar o que é amor. Teve que explicar para as pessoas daquele tempo. E eu percebo que nos dias de hoje você também tem que explicar o que é amor para as pessoas, porque elas não sabem, né? Como eu falei, às vezes as pessoas estão tão bitoladas ali naquela igreja que se você pergunta, né? Porque é bonito, né? A psicanálise também fala sobre isso, a psicologia, né? As pessoas renegam, né? Entram em negação das qualidades que elas sabem, por exemplo, é bacana eu falar para todo mundo que eu tenho amor nas pessoas, só que ela tá apontando lá o erro de todo mundo, tá amaldiçoando todo mundo, tá sendo maledicente, né? E às vezes nem é por hipocrisia, né? É uma hipocrisia, mas a psicologia mesmo fala, a pessoa tá tão acostumada ali a mentir que ela mente para si mesma. De fato, se você passar elas por um teste de polígrafo, né? Elas vão acreditar que ela vai dar ali que elas não estão mentindo, né? Ah, eu amo sim as pessoas, porque a minha religião prega que eu amo as pessoas. Só que tem atos, né, atitudes que mostram que ela não ama ninguém mesmo, né? Então, a humanidade está dessa maneira. Bom, então, como disse, essa passagem é extremamente importante, é uma condição sine qua non, tem que ser gravado ali que isso aí é o principal, tá? Amar uns aos outros. Não é a doutrina ali, que é a regra da tua igreja ali que é importante, tá? Isso daqui é a maior de tudo, tá? Se você tá na dúvida entre seguir a regra ali da tua igreja, a doutrina ali da tua igreja e isso, você tem que seguir isso, tá? Isso tinha que entrar na cabeça de todo mundo. Bom, Simão Pedro perguntou a Jesus, Senhor, para onde é que o Senhor vai? Jesus respondeu, você não pode ir agora para onde eu vou. Um dia você poderá me seguir. Pedro tornou a perguntar, Senhor, por que eu não posso segui-lo agora? Eu estou pronto para morrer pelo Senhor.
Está mesmo? Perguntou Jesus. Pois eu afirmo a você que isto é verdade. Antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Bom, essa parte aqui toda da Bíblia eu acho muito, muito, muito importante e interessante. Eu continuaria lendo e sempre quando eu pego para ler um trecho da Bíblia eu acabo emendando e continuo lendo, lendo, lendo essa parte porque é muito interessante mesmo. Aqui já terminou o capítulo 13 e começa o capítulo 14 de João. Mas como eu disse, eu só vou procurar ler um capítulo a cada episódio aqui, né? A cada quadro. E a gente já está se aproximando aí de 45 minutos. Então, enfim, eu recomendo fortemente que você, se você não tenha, você procure na internet aí para comprar a Bíblia ou na sua cidade, se você preferir. Eu estou dizendo internet porque eu sei que as pessoas hoje em dia prezam pela comodidade. Procurem aí na internet, no Mercado Livre, em sites. Comprem aí uma Bíblia, recebam na comodidade da casa de vocês, para quem gosta de folhear as coisas, os livros. Se você não quer comprar, não pode comprar agora, eu recomendo que você baixe aplicativos na internet, que vai ter a Bíblia na Apple Store, vai ter na Google Play, né, na loja do Google, para que você baixe aí no seu dispositivo Android, no seu smartphone. Versões da Bíblia aí, né? Tem a Bíblia King James, tem essa Bíblia Linguagem Moderna, para você baixar gratuitamente. Você também pode ir lá direto no Google, digitar Bíblia, João 14, você vai ver. Você vai ler as passagens da Bíblia também gratuito, tá? Não precisa gastar nada. Né? E eu recomendo que vocês leem, quando eu falar sobre o capítulo que a gente vai ler, que vocês abram e leiam e acompanhem. Bom, esse vídeo aqui ficou um pouco. Esse vídeo, né, esse podcast, ele ficou um pouco longo, esse episódio, mas nos próximos será muito mais rápido, tá bom? Eu não vou dar toda essa explicação, vou simplesmente abrir o trecho, ler, dar a interpretação e fazer a oração no final. Não vai dar tempo de eu fazer uma oração muito complexa, mas eu peço para que quem conheça o Pai Nosso, né? E quem é católico também quiser depois emendar com uma Ave Maria, que vocês façam isso, tá bom? Depois dessa minha oração aí. Então eu peço, Senhor meu Deus, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor abençoe a todos que estão ouvindo esse áudio, que eles tenham um excelente dia, de acordo com a vossa vontade, meu Deus, meu Senhor Jesus Cristo, Deus Pai, proteja e abençoe a todos. Em nome do Senhor, amém. É isso, pessoal. Até o próximo episódio.